O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma canção que eu acredito que todos sabem, embora o padre não saiba cantar, mas com certeza vocês sabem cantar, que é mais ou menos assim: ó Maria concebida sem pecado original, este cântico, saudar o diácono Cláudio, nosso candidato ao diaconato permanente, o Wallace, querido amigo e irmão do coração, Padre Fernando Geraldo, nossos ministros da Eucaristia, acólitos, coroinhas, querido e santo povo de Deus, a você que aqui se encontra, a você que espiritualmente também aqui se encontra conosco nesta hora, rezando conosco pelas redes sociais da paróquia de Santa Efigênia. Hoje nós celebramos no coração da igreja uma festa, uma memória totalmente singular e especial, pois celebramos Nossa Senhora das Dores, a Virgem Mãe da Piedade, Mãe de Deus e nossa Mãe. Festa esta que em especial o Evangelho que acabamos de ouvir, segundo João, nos coloca, eu ousaria dizer, na hora mais difícil e exigente que a Mãe de Deus viveu.
ver o seu filho ser assassinado numa cruz. E ela ali, em silêncio, permaneceu de pé. O permanecer de pé, que não é literalmente como eu aqui estou, por exemplo, mas o permanecer de pé, que é sinal desta fidelidade, desta solidariedade, desta comunhão com aquele que ofertou a sua vida para a salvação de cada um de nós. Permanecer de pé, que a exemplo da Virgem Mãe das Dores e Senhora da Piedade, nós somos convidados a sempre nos colocarmos no seguimento a Jesus Cristo, a Cristo Jesus, como filhos e filhas que somos, irmãos e irmãs, convidados e, por que não, convocados a sermos todos discípulos e discípulas de nosso Senhor Jesus Cristo. E para nos sermos discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo e discípulas, é essencial que a gente se coloque de pé, que a gente se abra a esse mistério salvífico e redentor, para que os nossos passos sejam dados solidamente no seguimento a nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso quis fazer menção e rezar hoje de modo muito particular pelas mães que perderam seus filhos. Aquelas que perderam seus filhos pela morte natural, é difícil aceitar? É. Mas eu diria que a graça divina as concede uma sensibilidade para trabalhar essa perda de uma forma mais serena. Mas quando uma mãe perde um filho pelos vícios, seja ele das drogas ou qualquer outro vício, quando uma mãe perde um filho, vítima de um acidente, quando a mãe perde um filho para essa sociedade tão contraditória em que nós vivemos e convivemos, em que o homem tem uma facilidade terrível de nos seduzir, esta mãe, somente atrelada à Senhora das Dores, a Mãe da Piedade, ela consegue dar continuidade no seu caminho, porque a sua missão não termina ali, até mesmo em virtude da fé que nós professamos na ressurreição de Cristo Jesus. Por isso, senhoras mães, eu gostaria muito e com muita humildade de poder chegar ao coração das senhoras no dia de hoje, repleto de fé e esperança, porque certamente as senhoras, Deus confiou uma força, uma graça que nenhum ser humano as tem, para suportar tamanha dor, como assim a Virgem Maria suportou. E é maravilhoso a gente olhar para a Virgem Maria e perceber que essa dor foi suportada no silêncio, no abandono da fé. Nós não encontramos em momento algum na Sagrada Escritura Maria em desespero.
nós não encontramos Maria blasfemando, mas nós encontramos Maria entregando. Nós encontramos Maria amando. Nós encontramos Maria cuidando. Por isso, esse desejo de ir ao encontro das senhoras. Porque as senhoras são convocadas a nos ensinar, como Maria, a seguir os passos de Cristo Jesus. Na certeza do que ontem celebramos na festa da exaltação da Santa Cruz. Aquele que vive e crê no Senhor, ainda que esteja morto, viverá eternamente. Pois na cruz nós encontramos a certeza de que a morte não tem a última palavra sobre a vida. Partindo dessa verdade, voltamos ao texto sagrado, na primeira leitura da carta aos Hebreus, e encontramos essa palavra tão nobre, que o Filho amado do Pai, mesmo sendo filho, ele aprendeu o que significa a obediência a Deus. O Filho amado do Pai aprendeu o que significa a obediência a Deus. Se ele aprendeu o que significa a obediência a Deus, imaginemos nós o quanto nós precisamos aprender a obedecer a Deus, na pessoa do seu Filho e nosso irmão Cristo Jesus. A obediência hoje tem nos custado muito cara, pois muita gente parece que desaprendeu o que significa obedecer a Deus em primeiro lugar. Há muitos de nós que desaprendemos o que significa obedecer o seguimento ao seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Há muitos de nós que, pelo fato de não obedecermos, não nos tornamos discípulos e discípulas. Há muitos de nós que acabamos com nossas famílias porque não sabemos obedecer nossos pais. Há muitos de nós que estremecemos a vida da nossa comunidade de fé porque não sabemos obedecer a palavra e por isso não sabemos ser irmãos e irmãs uns dos outros. E aí nós olhamos para Jesus Cristo, que aprendeu a obediência ao Pai. Olhamos para sua mãe e nossa mãe, a Senhora das Dores, a Mãe da Piedade, e também contemplamos nesta mãe a obediência incondicional ao Pai. E aí eu vou ousar a dizer que nós olhamos para Santa Efigênia, que convidados somos a rezar neste ano, mulher de fé e coragem, ensinai-nos a ser peregrinos da esperança. Nós também encontramos que Santa Efigênia aprendeu a obedecer. E Santa Efigênia dá um testemunho lindo para todos nós da obediência, porque onde ela nasceu, do berço do qual ela saía, a sua vida foi marcada até então pelo paganismo,
E ao escutar, como vocês bem sabem, Mateus, o que é que aconteceu na vida de Efigênia? A conversão. Pela obediência da fé e pelas tantas provações que Efigênia passou, nós também não encontramos Efigênia desistindo da sua missão. Nós não encontramos Efigênia sendo omissa com a missão que a ela o Pai confiou. Nós não encontramos Efigênia na sua história se acovardando pelos poderes terrenos, pela riqueza que ela poderia muito bem dela desfrutá-la, mas nós encontramos Santa Efigênia desapegando-se de tudo para pegar ao único essencial, que é o seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo, que é viver a obediência da fé, para que de fato, na sua vocação de filha batizada, ela pudesse exalar pelo seu testemunho, pela sua obediência incondicional, a propagação da palavra santa de Deus. Por isso tornou-se Efigênia a propagadora por excelência da palavra santa de Deus na sua terra, no país da Etiópia. Estou certo, Padre Fernando? Da Etiópia, um dos países mais antigos da humanidade. E lá, Efigênia, na obediência da fé, que ela foi aprendendo pelo testemunho discipular de Mateus, que ela foi obedecendo na escuta salutar da palavra santa de Deus, a ser cada dia mais fiel, de forma que nada foi mais importante para Efigênia do que ser fiel à palavra e ao seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso somos nós convidados, à luz da fé, a sermos também corajosos, a sermos também autênticos, peregrinos na esperança, neste mundo que está tentando traduzir para nós que a esperança não mais existe. Olhemos quantas dores ao nosso redor, quanta gente sofrendo, quantos desencontros, e como que os homens têm tido uma facilidade enorme de adentrarem nos nossos lares, de tomarem posse dos nossos corações. Como que nós temos permitido que a palavra dos homens nos seduzam com tanta facilidade? E como que as ideologias dos homens têm feito com que a gente possa divergir um do outro, onde dentro da nossa própria casa nós vamos nos tornando inimigos uns dos outros, onde na Igreja Católica Apostólica Romana a palavra do homem tem ocupado o lugar da palavra de Deus, e aí dentro da igreja, que há uma só fé, um só Senhor, um só batismo, o fundamentalismo, o legalismo tem ocupado o lugar da palavra que liberta e não escraviza, da palavra que liberta e não condena. Foi esse mistério que nós celebramos ontem.
E eu me pergunto o tempo inteiro por que é que nós estamos permitindo que essa desgraça ocupe em nossa vida o lugar da graça. E aí, tomando a carta aos Hebreus, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, contemplando Efigênia, eu ouso a lhes interpelar, a lhes incomodar. Será que não está nos faltando a obediência autêntica e discipular da fé? Pois de graça nós a recebemos, e de graça nós devemos testemunhá-la. Ou o padre está errado? A gente crê na intercessão de Santa Efigênia, ou não cremos? Nós queremos celebrar a sua festa, ou não queremos? E o padre Fernando Geraldo, esse irmão querido, sempre agraciado pelo Espírito Santo de Deus, ele escreveu para todos nós, no programa da festa deste ano de 2025. Este é um tempo de reencontro com Deus, com a comunidade e com a esperança. Que cada dia da novena toque seu coração e traga força para seguir, coragem para recomeçar e fé para não desistir. Olha o que esse homem foi escrever. Coragem para recomeçar, força para seguir, coragem para recomeçar e fé para não desistir. Quem desconhece a obediência ignora essa verdade tão necessária. Quem desconhece a obediência passa este indicativo despercebido na sua vida. E passando despercebido esse indicativo na sua vida, e estando distante da obediência da fé, ele não consegue encontrar a beleza que nós encontramos no Evangelho de hoje, segundo João, tão pequenino em palavras e tão denso na riqueza da fé, da espiritualidade, que nos permite ter força, que nos permite ter coragem e que nos permite a jamais desanimar pela obediência da fé. Pois naquele tempo, perto da cruz de Jesus, estava de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Todas em silêncio, na solidariedade, na fraternidade, juntamente com Maria, ao pé da cruz. Isso deveria falar muito para nós, porque só nos leva a viver esta graça quem vive a obediência. E Jesus, ao ver sua mãe, e ao lado dela o discípulo que ela amava, ele disse à mãe: mulher, não em desrespeito, chamando-a de mulher, mas porque ali ele se dirigia a Maria, a mãe, como a esposa, como a humanidade. Mulher, este é o teu filho. E depois disse ao discípulo: esta é a tua mãe. Jesus
na hora suprema, Ele confere a graça da sua mãe como mãe da humanidade. E a ela, Ele confia o Filho. Esse discípulo visto como chamado como discípulo amado, mas que a gente não encontra o nome dele. Porque ele representa cada um de nós. E a este filho, discípulo, é confiada a mãe das mães. E ali nasce uma nova comunidade, e uma comunidade que há de se perpetuar para todo o sempre. E aí termina o texto sagrado assim nos dizendo: daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Que nós, como discípulos, possamos acolher a Mãe de Deus e nossa mãe, como o discípulo a acolheu. E um parênteses: de todos os discípulos, somente este estava com Jesus ao pé da cruz. Olhem a obediência da fé. Olha a obediência do nosso discipulado. Olha o quanto a gente tem que aprender com a palavra santa de Deus para a gente ser e para a gente viver este ensinamento, para termos força para seguir, coragem para recomeçar e fé para não desistir. Termino assim tentando lhes dizer: Santa Efigênia, como Maria Santíssima, viveu a plenitude da obediência da fé. Santa Efigênia, como Maria Santíssima, a Senhora das Dores, a Mãe da Piedade, passou por tantas provações humanas e ela superou todas elas pela graça divina, porque de fato ela acreditou, porque de fato ela obedeceu, porque de fato ela desapegou-se de tudo o que é terreno e se permitiu ser preenchida pela graça de Deus, para assumir a sua cruz a cada dia e se colocar a caminho atrás de Cristo Jesus. Que a Mãe das Dores, a Senhora da Piedade e Santa Efigênia possa interceder a Deus por cada um de nós. Que a Mãe das Mães e Santa Efigênia possa interceder pela Senhora Mãe, que devolveu o seu filho para os braços do Pai. E a Senhora sabe o tamanho dessa dor. Não desanime, coragem, força, porque a exemplo das mães, a exemplo de Santa Efigênia, as senhoras são umas vencedoras, as senhoras são heroínas, e as senhoras nos ensinam a se permitir ser amados pelo amado. As senhoras nos ensinam a dádiva de abandonar-se. As senhoras nos ensinam a dádiva de deixar o Espírito Santo de Deus agir na nossa vida, onde humanamente falando a gente já não tem força alguma, e o Espírito Santo nos coloca de pé e não nos permite desanimar. Que Deus as abençoe, que Deus nos abençoe, e
que sob a intercessão das mães e Santa Efigênia, nós sejamos nutridos pela obediência da fé e jamais nos falte a coragem para sermos peregrinos da esperança. Porque Jesus morreu na cruz e ressuscitou para nos salvar e libertar. Que assim seja, para a glória de Deus Pai. Amém. Amém. A este Deus e Pai querido, elevemos as nossas preces, as nossas súplicas, os nossos pedidos, como filhos e filhas que somos, como peregrinos da esperança, que não nos decepciona, nós o somos.